Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Não sei qual horário que você vai estar assistindo esse pequeno vídeo aí, tá? Vou falar alguma coisa aqui sobre a minha experiência aí com essas duas ondas da ressonância magnética do professor Hélio Couto, né? Então, eu fiz todo o caminho das palestras. Quem quiser conhecer um pouco essa técnica, né, tem que fazer o caminho das palestras. São mais ou menos aí umas 150 horas aí de vídeo, tá? É bem completo, tá? Fora alguns livros que a gente tem que ler, tá? Antes de pedir essa onda. Então eu fiz todo esse caminho das palestras e pedi a minha primeira e segunda onda, e eu acabei de receber a minha terceira onda. Então, como muitos ressonantes aí eles falam, eu relutei muito em fazer esse vídeo, né? E até que essa semana eu pensei bem, falei, é o caso fazer, não é o caso fazer, até que saindo de carro aqui perto de casa, eu já estava batendo muito a minha cabeça se eu deveria fazer ou não, até que eu saí e vi uma moça, né, estava com a camisa assim, e estava lá, just do it. Então, eu acho que entendi como uma resposta que acho que eu deveria realmente fazer esse vídeo para passar a minha experiência, né? Eu sou uma pessoa muito racional quanto a isso, né? Você pode ver até no meu canal, tem alguns vídeos aí sobre constelação sistêmica, né? Eu sou constelador sistêmico, tenho também o curso de radiestesia, o curso de PNL, né? Programação neurolinguística, mas eu sempre fui muito pé no chão, muito realista, até um pouco reativo demais, né? E a minha experiência iniciando aí o meu trabalho aí com essa minha primeira e segunda onda, como é que eu conheci o professor Hélio Couto, né? Ele veio lá de 2016, né? Quando eu comecei a fazer essa busca interior, saber aquelas velhas perguntas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Quem eu sou, até que eu me bati com aqueles vídeos de programação interior que tem no próprio canal do professor Hélio Couto. Então, como eu morava no Rio de Janeiro e viajava muito para Campinas, interior de São Paulo, eu sempre ia ouvindo, colocava aqueles áudios que duram mais ou menos aí 40, 50 minutos, eu ia ouvi umas 10 vezes, tá, no caminho até Campinas. E como todo final de semana eu ia e voltava, eu sempre ia ouvindo esses áudios aí, né, ou vídeos. Então, eu posso dizer, né, todo mundo que faz a ressonância sabe disso, as catarses vieram nessa época, né? A vida deu não fala que nem uma reviravolta, né? Deu uma cambalhota, até que a gente consegue entender e parar e falar, algo tem que ser mudado. E aí, depois do tempo, consegui organizar, né, essas cambalhotas aí, a vida começou a tomar um rumo, até que no final do ano passado, meio pro final do ano passado, começou a aparecer no meu YouTube alguns vídeos do Caminho das Palestras, né? Eu já conhecia o professor Hélio Couto, ouvia sempre ali os áudios de reprogramação, tinha diminuído bastante, mas continuava ouvindo. E aí eu comecei apareceu de novo, né? Esses vídeos eu comecei a assistir trechos, né? Então, até que alguém falou dessa ressonância harmônica, né? Que apesar de ouvir os áudios dele, né, e os vídeos, eu não tinha nem noção do que era. No Facebook, eu acabei entrando, procurando por Hélio Couto, e o pessoal falando, primeira onda, segunda onda, terceira onda, eu nem tinha noção do que era. Até que essa informação começou a bater, começou a vir, começou a aparecer, e eu resolvi ver o que era. Aí comecei a pesquisar o que era ressonância harmônica, e aí caí no caminho das palestras. E no caminho das palestras é sensacional, né? A gente tem um entendimento muito grande de física quântica, que é uma coisa que os físicos clássicos morrem de medo, né? Então, quem quiser conhecer um pouco do que é a física quântica, do que é esse trabalho do professor Hélio Couto, né? Que eu posso colocar ele como um pioneiro nisso daí. Então ele traz todo esse conhecimento, né? O gato de Schrödinger, dupla fenda, todas essas experiências que a gente começa a ter esse conhecimento, coisa que não é passado pra gente. E é assim que eu conheci o professor Hélio Couto, né? Aí pedi a minha primeira onda, né? No começo desse ano. O que eu pedi na primeira onda, né? O pessoal sempre pergunta. Então fiz vários pedidos, fiz os pedidos materiais clássicos, né?
Fiz pedidos da área pessoal e fiz alguns pedidos de conhecimento. Pedi vários arquétipos, alguns arquétipos, né? Eu também aproveitei para estudar um pouco do que são os arquétipos. Alguns arquétipos eu não me adaptei muito bem, por exemplo, o arquétipo da águia, para mim não me fez bem, né? Eu acho que trouxe uma agressividade muito grande que não é do meu perfil, né? O arquétipo da coruja já me adaptei melhor do que o da águia. Então, vários arquétipos eu pedi, vários livros, alguns livros eu já tinha lido, reli, tá? O impressionante é que quando você relê um livro que você pediu na ressonância, é muito impressionante. Você lê o livro num tapa, né? Muito rápido mesmo, muito fácil de fazer a leitura. E aquela informação, ela entra com muita facilidade. Pedi várias consciências, né? Bert Hellinger, que é um camarada que, até por eu ter feito o curso de constelação sistêmica, para mim faz muito sentido. Então, acabei pedindo a consciência dele e realmente você abre, você expande a sua mente realmente. Recebi a onda os 15, 20 primeiros dias, sensacional, né? Uma alegria de viver, uma vibração altíssima, né? Muito bom. Aí, passados 15, 20 dias, aí o ego começa a voltar e começa a te puxar para baixo. Isso aí para mim foi muito nítido, né? Passado ali os 15, 20 dias, aí começa a coisa a entrar na mesmice, eu sempre colocando a ressonância, mas eu posso dizer que não fez efeito nenhum, né? Por quê? Hoje a gente entende o ego, né? O ego, ele não quer sair da zona de conforto. Como você pede para você dar uma sacudida na sua vida com a ressonância, o ego, ele simplesmente bloqueia isso. Isso aí foi muito nítido para mim. Terminada ali a primeira onda, passada dos 3 meses, eu não pedi exatamente com 3 meses, deu 3 meses de alguma coisa, uns 15 dias, pedi a segunda onda. Eu acho que essa euforia e essa alegria, essa vibração elevada na segunda onda foi maior até do que na primeira. O que eu pedi na segunda onda? Só o reforço da primeira. Como na primeira onda eu fiz uma média ali de uns 30 pedidos, na segunda onda eu apenas pedi o reforço. Tá? E aí veio aquela erupção de vibração altíssima, alegria, de sair de casa muito feliz para ir para o trabalho, tudo isso daí. Tá? Vontade de ouvir música mais alta, eu sou um sagitariano clássico, né? Então gosto muito de música. Então de ouvir música, de realmente elevar a vibração por todos os meios, né? Até vídeos assim que são mais chatos, assim, não queria assistir. A própria TV assisto muito pouco, né? Assisto mais YouTube, e aí você querer sempre ter conhecimento, mais conhecimento. Até que uma coisa impressionante que aconteceu na segunda onda foi um conhecimento que me apareceu. Isso aí é legal de compartilhar, porque até quando eu fiz o pedido agora da terceira onda, foi um dos relatos que eu coloquei. Aqui onde eu moro, tem uma rua aqui que eles fecham no final de semana. E eu sempre faço a minha caminhada ali, geralmente fecha ele domingo. Geralmente eu faço minha caminhada ali às 3, 4 horas da tarde, né? E tem um amigo meu que a gente estudou junto e eu não via esse amigo há uns 20 anos. E acabou que eu sempre passava por ele, cumprimentava, até que um belo dia a gente calhou da gente estar no mesmo sentido ali da caminhada e veio batendo papo. E a conversa foi questão de 1 minuto. Ele também conhece o professor Aeroculto, ele conhece física quântica, ele conhece as dimensões. E aí o bate-papo a gente ficou conversando umas 3 horas. E desse bate-papo, outros conhecimentos eu acabei tendo, né? Até sobre transição planetária, sobre o que a gente está vivendo nesses últimos dias aí, né? Que a gente está verificando, ressonância Schumann, um conhecimento que eu coloco como sendo da ressonância harmônica, né? Justamente para você abrir a sua mente para esse mundo. Então isso foi muito impressionante para mim. Tá? Quando eu pedi agora a terceira onda, na terceira onda eu pedi só uma coisa: união com o todo. Porque você passa a ver que muitos pedidos que você faz não faz sentido. Se você tem a união com o todo, você já vai ter tudo que você precisa e além, né? E muito além. Então, aqueles outros pedidos são secundários, né? E quando você começa a enxergar, você começa a ver o que a Terra está passando, o que o mundo, né, o nosso sistema solar está passando,
você começa a fazer esse entendimento, você fala, muita coisa que você pede é desnecessário, né? É bobeira você pedir algumas coisas que logo logo não vão fazer sentido. E é isso que aconteceu, né? Na conversa com o seu amigo, pra vocês terem uma ideia, isso aí deve ter mais ou menos uns 2 a 3 meses. Eu nunca mais encontrei com ele aqui nessa caminhada. Mas a gente sempre está conversando ali pelo Telegram, compartilhando vários assuntos desse daí. Então você descobre que o L. Couto deixa muito claro, né? Outras dimensões. Você começa a entender alguns filmes que até ele comenta no caminho das palestras. Isso daí para mim, principalmente agora na segunda onda, foi muito claro. Essa abertura da mente, essa abertura do conhecimento, você se abrir para o novo, né? Você não ficar com medo. Alguns pedidos, a maioria ali, posso até dizer que a maioria dos pedidos materiais que eu fiz, alguns realmente apareceram, mas a maioria você até deixa passar porque começa a entender que não faz muito sentido, tá? Então assim, o que eu vejo da ressonância harmônica? Vale a pena pedir, estudar e buscar esse conhecimento? Sim, tá? É um conhecimento que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Essa expansão de consciência que a gente tem com a ressonância é algo inigualável, tá? Você começa a entender, até uma coisa até simples, eu falo muito com meu filho aqui, uma coisa que você começa a entender, filme. Então você vê o Homem-Aranha lá sem volta para casa, se não me engano foi o último filme, você começa a entender, o pessoal olha, tal, como é que o autor ali teve aquele pensamento, como é que ele teve para fazer esse filme. Você começa a entender, falar, com certeza alguém de outra dimensão passou para ele mostrar para a gente o que era aquilo, né? E muitas vezes, vamos colocar 99% das pessoas não tem esse conhecimento, acha apenas que é um filme. E a gente vê que hoje nós estamos num caminho de evolução muito grande e a ressonância consegue te jogar lá na frente, né? Tem um professor que eu até fiz o curso dele, o professor Júnior Legrazi, ele fala muito da transição planetária, e ele coloca muito esse aspecto, porque a Terra é uma escola. Então a gente vai passar agora por uma transição planetária para a quinta dimensão, e a gente olha ali, tem gente que está na primeira série, tem gente que está na segunda, tem gente que está no primeiro ano do ensino médio, no terceiro ano, só que a Terra vai passar a ser o quê? Uma universidade. Então quem está no nível de passar para a universidade, vai passar. Quem estiver em primeiro, segundo ano, vai ter que procurar outro planeta para continuar na sua evolução, né? Porque a alma sempre está em evolução, né? Então, o que eu vejo que a ressonância, ela consegue te jogar lá na frente. Então, você passa ali de terceira, quarta série, ele vai te jogar lá pronto para entender o que é uma transição planetária, pronto para entender o que é uma evolução para uma quinta dimensão e o que é uma quinta dimensão. Isso aí você só vai entender realmente se você tiver uma expansão de consciência. E a ressonância magnética, ela me trouxe isso, essa expansão de consciência, me jogar lá na frente. Você não ficar preso a dogmas, né? Essa matrix que a gente vive aqui, né? Tá muito em moda falar nessa matrix que a gente vive, esse mundo de Truman, né? Quem assistiu o filme sabe disso, né? Que você consegue passar, né? Você subir. As gaivotas, quando começa a chover, elas passam para cima das nuvens. Então elas não ficam na turbulência. Então a ressonância ela consegue te jogar lá para cima, de forma que você consegue ver a bagunça que está aqui embaixo de uma outra forma. Então esse é o grande ensinamento que eu vi aí com a ressonância. E por isso também que me deu essa vontade de fazer o vídeo. Mas por ser muito pé no chão, às vezes você fica preso ao que vão achar, ao que vão falar, se alguém vai ver, se não vai ver. E o que eu vi nessa semana principalmente foi isso: just do it, apenas faça, né? Fazer e colocar para frente esse conhecimento, você liberar para outras pessoas esse conhecimento. Então o que eu vi da ressonância, tá? Dessas as duas ondas completas, e estou agora iniciando a terceira. A terceira onda chegou essa semana agora, comecinho de novembro de 2022, né? Foi essa mudança de visão de mundo, né? Esses novos conhecimentos, novas perspectivas de vida que a gente passa a ter, né? Tive altos e baixos, né? Muitos altos e baixos. Então tem momentos de grande euforia, momentos de baixa vibração, mas quando você tem esse conhecimento, você começa a bloquear isso, começa a entender, né? Então quando você está muito em baixa, aí você já procura alguma coisa para te jogar para cima.
né? A gente sabe que a energia do mundo é complicada, às vezes onde você trabalha, as pessoas que você convive, aquela negatividade, às vezes quando você abre uma brecha, ela bate em você. Isso aconteceu comigo, pelo menos aí nesse período, umas 2 a 3 vezes, né? A ponto de realmente ficar doente, né? De a energia baixar tanto, de não conseguir ficar acordado, né? Ter que ficar trabalhando em pé porque o sono era tão grande, né? E a energia realmente baixa. E aí como é que eu sei que a energia está muito baixa? Eu começo a querer ficar gripado, resfriado, né? Então, só que a gente sabe da energia, né? Aí você tem os meios de você tentar se recuperar e jogar essa vibração lá para cima. Então esses altos e baixos aí para mim foi muito nítido isso daí, né? O ego ele não quer deixar você soltar, ele não quer perder o controle, ele não quer perder o protagonismo da sua vida. Isso é muito interessante, né? Você começa a entender isso daí e o que eu justamente essa trava que eu tinha me trouxe outros conhecimentos, né? Final do mês passado eu comprei aquele livro da May Andrade, né, a Temporariamente Humana. Ela fala sobre a centelha divina. Então você começa a entender como você consegue se conectar com as suas centelhas divinas, né? Isso que é importante, né? A partir do momento que você começa a se conectar, você começa a conversar com a sua centelha, o ego começa a ver que ele está perdendo espaço. Ele reage, né? Normal, ele reage, mas você começa a ter mais força, porque você, com a sua centelha, você em união com a sua centelha, ela vai pegar o caminho de menor resistência para te mostrar o que tem que ser feito. Esse é o grande ponto da união com a centelha. Muita gente fala de uma coisa transcendental, só que não. O que eu entendi é isso, tá? E a minha Andrade, ela fala muito bem nesse ponto, né? Que é você mostrar para a sua centelha o que você precisa saber, o que você precisa modificar, o que você precisa evoluir, né? Para a sua centelha usar o caminho de menor resistência, porque o ego vai resistir, né? O próprio professor Couto, ele fala muito disso, né? Que quando a ressonância entra para os microtúbulos, o ego vem, né? E fica aquela força, né? E o ego, ele tem muita resistência. Então, a partir do momento que essa ressonância entra pelos tubos, mas vai por um caminho de menor resistência, consegue desbordar essa resistência do ego, e quando o ego vê, né, ele já viu que você já mudou de patamar, e isso fica muito, muito mais fácil para você evoluir. Então, esse é um ponto que é muito importante que eu vi, né, na ressonância. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Espero que quem ouvir e assistir esse vídeo possa entender um pouco do meu processo, tá? Eu devo fazer mais alguns vídeos sobre isso daí, tá? Porque é um processo muito sensacional, um processo que muda a vida, muda a tua percepção, muda a sua orientação de vida, né? Você passa a ver realmente o que é importante e o que não é importante, né? E o que eu vejo hoje, o que é mais importante? É você ter a sua união com a sua centelha divina. Essa sua centelha, você tem que se unificar com ela, né? E entender que o todo, ele está sempre no comando, né? Você bloquear o seu ego para ele entender que o todo sabe o que é melhor, né? E esse entendimento, né, ele vai vir de várias encarnações, várias e várias e várias, né? Só que com a ressonância você tem um salto de abertura de mente espetacular. Por isso que eu vejo, façam o caminho das palestras, entendam todo o processo, tá? Quem não conhece nada, quiser perguntar no Facebook, tem muita gente se unindo, conversando sobre ressonância harmônica, tá? Porque, e aí tem outro ponto também, chega no nível que você vira um alien, né? Você acaba, tem coisa que você ouve e isso aí não faz sentido para você. E ao mesmo tempo você não pode falar para a pessoa que aquilo não faz sentido, porque ela não vai entender. Então os ressonantes, eles têm um pouco isso da solidão, né? Porque como conversar com quem, explicar isso para quem, tá? Somos poucos, né? E é um conhecimento muito grande. Como é que você consegue passar isso com uma pessoa que está na primeira série? Não dá. É igual você pegar um universitário para ele conversar sobre um assunto da faculdade com uma criança que está na terceira, quarta série. É difícil, né? O papo não flui. E ao mesmo tempo você está vivendo nesse mundo, você está na Matrix. Então você tem que conviver. Senão você vai virar um ermitão, né? E não é o caso. Então você tem que conviver, você tem que
que se harmonizar com as pessoas, mas ao mesmo tempo você sabe que o que é importante para você, né? E você não se deixa levar por muitas coisas. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Henrique, né? Um ressonância aí na terceira onda. Espero que esse vídeo ajude alguém aí que está pensando em fazer o caminho das palestras, está tendo as suas catarses com as ressonâncias, com as suas ressonâncias, com as suas ondas, tá? Isso aí, a ideia é a gente sempre se ajudar, tá? Um grande abraço a todos. Quem quiser, curte aí o vídeo, compartilha, tá? E quiser mandar alguma pergunta aí, pode mandar que eu prontamente vou responder. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais.